E aí pessoal, aqui quem fala é José Auto Invest e no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta específica para você. Você quer se aposentar com conforto? Então fica ligado nesse vídeo, pois irei te mostrar 3 fundos imobiliários para a sua aposentadoria. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre 3 fundos imobiliários para aposentadoria. Porém, eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e família para a gente falar sobre essa questão de aposentadoria. É algo muito sério, tá? Vou falar aqui para vocês 3 coisas aqui muito interessantes, 3 fundos imobiliários que vocês podem levar para o resto da vida, que vai estar pagando mensalmente para vocês, tá certo? Então, compartilha com os amigos, se inscreve aí no canal e deixa o like de vocês, certo? Então, antes de a gente falar sobre essa questão dos 3 fundos imobiliários, a gente precisa entender o que é um fundo imobiliário, né? Vocês sabem o que é um FII, tá? Então, um fundo imobiliário é um meio de investimento no qual vocês vão estar investindo em questão de empreendimentos imobiliários, tá? Que empreendimentos imobiliários são esses? Acredita aí que vocês conhecem um shopping, vocês já viram hospitais, já ouviram prédios comerciais. Esses são alguns tipos, tá, de empreendimentos imobiliários. No entanto, também tem um relacionado à questão do empreendimento imobiliário, que são os famosos fundos de papéis. Como assim os fundos de papéis? Os fundos de papéis estão relacionados aos CRIs. E o que seria CRIs, tá? Que é Certificado de Recebimento Imobiliário. Como assim, Joséildo? Tá, eu não tenho milhões de reais para construir um prédio comercial. Porém, tem pessoas que vai ter este dinheiro. O que é que eu faço? Vou lá, faço esse empréstimo, tá? Para construir esse prédio. E com isso, eu assino esses recibos e consigo esse capital para construir. Com isso, gera os famosos fundos de papéis, certo? Ou seja, além dos fundos de tijolos que eu acabei de citar, que seriam shoppings, laje corporativa, entre outras coisas, existem os fundos de papéis que trabalham dessa maneira, certo? Então, o segmento de investimento de fundo imobiliário trabalha com isso. Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, bem específico, é que nos fundos imobiliários, eles pagam todos os meses, tá? Ah, José, vocês podem estar perguntando, José, mas eu já vi alguns fundos imobiliários aí que não estão pagando nos meses. Estes fundos imobiliários, com certeza, sofreu algum golpe, algum calote, alguma coisa, por isso que é necessário a gente estudar quais fundos imobiliários eu devo investir, tá? Eu não posso escolher aleatoriamente, até porque existe N fundos imobiliários aí, mais de 100 fundos imobiliários, se a gente for pesquisar, tá certo? Então a gente tem que escolher a dedo aquilo que vai fazer do nosso portfólio, que seria isso, fazer do nosso agrupamento na carteira, tá? Então a gente tem que estudar certo e específico para saber aonde eu estou alocando o meu dinheiro. Não posso colocar aleatoriamente. Então eu preciso saber quais fundos imobiliários está pagando certamente. Por isso que a gente está fazendo uma série, vou deixar aqui para vocês. Essa série está maravilhosa, estudando alguns fundos imobiliários, como é que eu analiso, o que é que eu olho, tá? E verificar ali se ele realmente está pagando todo mês, se levou calote ou não. É importante a gente ler os relatórios gerenciais, é onde tem todas as informações sobre aquele fundo imobiliário, tá certo? Então tudo isso é importante, tá? Porém, antes da gente falar dos fundos imobiliários, eu tenho que deixar uma coisa aqui para vocês que é de extrema importância, pessoal. A gente não pode investir em renda variável se a gente não tem uma reserva de emergência, tá?
A reserva de emergência é o investimento mais importante para vocês quando a gente fala, né, de questão de aposentadoria. Por quê? Nas rendas variáveis, não dizendo que você vai perder aquele dinheiro das rendas variáveis, mas cada um tem a sua importância, tá? Nas rendas variáveis, o seu dinheiro ali está trabalhando para você em meio de empreendimentos, por exemplo, como a gente está falando aqui de fundo imobiliário, prendendo seu dinheiro, por exemplo, em um shopping. Lá você comprou um pedacinho daquele shopping e está recebendo aluguel de acordo com o pagamento do mês, certo? E para você ter esse dinheiro, né, para você ter essa questão, aquele dinheiro está lá trabalhando para você. E se você quiser vender, existe dias úteis para você ter esse retorno. Por isso, quando a gente estuda, a gente vê se a liquidez diária, essas coisas, tá? Então, leva alguns dias para a gente receber esse dinheiro de volta. No entanto, na reserva de emergência, se você precisar de uma emergência, quando eu falo de emergência, vou colocar aqui uma situação como no Rio Grande do Sul, aconteceu aquele desastre. É uma emergência que você precisa do dinheiro para ontem. E isso você só consegue na reserva de emergência. Por isso que é importante a gente ter uma reserva de emergência sólida. Eu já falei sobre reserva de emergência aqui, já ensinei como fazer essas reservas de emergência, tá certo? Mas não posso falar sobre investimento variável sem relatar esta importância da reserva de emergência. Mas vamos para o que interessa, tá certo? Qual seria o primeiro fundo imobiliário a falar, tá? O primeiro fundo que eu quero destacar aqui é o HGLG11, certo? É um dos melhores fundos da Bolsa de Valores. Ele tem o seu segmento em setores logísticos. A gente já vai estar mostrando detalhes sobre ele, tá certo? O segundo fundo é o KNRI11, tá? O KNRI11 segue aí no investimento do segmento híbrido. A gente vai falar aqui também quais são esses segmentos que ele investe. E também não posso deixar de fora o MXRF11, que também é do segmento híbrido, tá? Falei 2 de tijolos em um fundo de papel, certo? Então vamos aqui relatar sobre o HGLG11, tá? Eu tô aqui no Investidor 10, já falei várias vezes dessa plataforma, não sou patrocinado por ela, bem queria, tá? Se o Investidor 10 aí, os donos estiverem me vendo, quiserem me patrocinar, serei muito grato por isso, mas eu uso essa plataforma porque é uma plataforma muito boa mesmo para estudos e alocar meus investimentos lá para saber o que está acontecendo com ele, certo? Então aqui no HGLG 11, no Investidor 10, eu vou trazer algumas informações específicas para vocês, tá? A cotação atual dele está R$ 160,50. Tem um dividendo yield aí anual, tá certo? Ele paga aí por ano 8,23%. O PVP dele está quase 0 a 0, ou seja, está quase ali a sua cota de mercado, tá 1,01. Liquidez diária tem suficiente, são 7 milhões de reais ali negociados por dias e teve uma valorização aí de 4,11%, tá? Nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos, trago aqui para vocês que a cotação dele, ó, você vê a importância da gente investir em fundos imobiliários de tijolo, porque além da gente receber todos os meses, ele vai valorizando com o tempo, certo? Ó, ele saiu de R$ 106, tá? Vou fazer aqui bem específico aqui, de R$ 102 para hoje, aí na cotação atual, ele já bateu até um pico aqui de 166, quase R$ 167, que também já teve um pico alto, mas chegou a quase R$ 167 e hoje está nesse valor, tá? R$ 160, certo? O segmento de investimento do HGLG é o segmento aí de fundo de tijolos, onde ele trabalha com relação aos setores logístico, industrial e galpões, certo? Então, a vacância dele é baixa, é de 6,5%, certo? 6,50%, tá? Então, é baixa. Ele paga por mês R$ 1,10
e tem um valor patrimonial extremamente alto, ou seja, este fundo imobiliário é extremamente rico, tá? Por isso que dá margem de segurança, pois a gente vai vendo aí ao longo do tempo que ele é um fundo imobiliário muito sólido, tá? Então, o patrimônio dele aqui está de 5,35 bilhões, ou seja, ele tem patrimônio suficiente aí, fundo extremamente rico. Vamos ver agora, a gente vai falar aqui com relação ao pagamento, né? Se ele paga certinho todos os meses, tá? Coisa que eu gosto de olhar, certo? Nos últimos 5 anos, a gente vê aqui, ó, que ele vem apenas em crescente, tá? Ele saiu aqui de 75 centavos, tá? Saiu de 65 centavos, tem até R$1,10 que ele paga hoje, ou seja, cresceu nesses pagamentos. Vocês observam aqui que teve alguns picos, né, mais altos aqui, uns valores mais altos, mas foi porque o HGLG vendeu alguns dos seus imóveis. Lembrando para vocês, tá? Os fundos imobiliários, por lei, é obrigado repassar para os seus cotistas, ou seja, as pessoas que investem naquele fundo, os seus sócios, 95% dos seus lucros, tá? Por isso que eu invisto aí em fundos imobiliários, tá? Para ter uma renda mensal todos os meses, tá? Então, quando ele faz essas vendas, ele tem que passar 95% dos seus lucros, ou seja, por isso tem esses picos aqui maior, de 2,63, 2,20, esse aqui de 3,30 e assim sucessivamente, certo? Então, isto aqui é uma informação sobre o HGLG, tá certo? Os imóveis que o HGLG tem é enorme, tá? O HGLG ele tem 16 imóveis em São Paulo, tem 4 imóveis em Minas Gerais, 3 imóveis no Rio de Janeiro, 1 no Pernambuco e 1 em Santa Catarina, tá? Então, agora a gente vai para o outro fundo de tijolos, que é o KNRI, tá? O KNRI está na sua cotação atual de 158,48, tá? O KNRI aí, com a queda da Bolsa de Valores, deu uma queda no seu preço e está num preço excelente para comprar. Ele paga por ano aí 7,53%. O PVP dele está de 0,99. Ó, pode observar que está baixo, tá? A liquidez diária, ou seja, é de 3 milhões por dia negociado e teve uma valorização de 7% nos últimos 12 meses. Vamos ver aqui o acrescente dele nos últimos 5 anos. O KNRI, ele saiu de R$ 109,00, chegou aqui a bater a 146, teve uma queda de acordo com a pandemia e foi crescendo e hoje está custando os R$ 158,00, tá? KNRI, há um tempo aí, chegou a bater a 162, R$ 163,00, tá certo? Quase R$ 163,00 em sua cota, tá? O KNRI, ele é do segmento híbrido. O que é isso, José? O segmento híbrido, ele investe em mais de um setor, tá? Os setores do KNRI é em lajes corporativas, tá certo? E em galpões, tá? É um fundo de tijolo, a vacância dele é quase zero, tá? É de 2,51%, tá certo? Patrimônio, tem suficiente. Patrimônio aí extremamente rico, 4,48 bilhões, tá certo? E o pagamento dele mensal é de R$1 por cota, tá? Ele tá pagando a R$1 por cota. Vamos ver aí o crescimento de dividendos se ele paga todos os meses, certo? Ele começou pagando aqui nos últimos 5 anos, tá? Eu tô olhando os últimos 5 anos, certo? Ele começou pagando aqui 74 centavos e teve uma crescente. E hoje está pagando R$1. Observe que também teve um pico aqui, foi na venda de algum imóvel, e de 1,50 que ele adquiriu, tá certo? Os imóveis do KNRI11, tá certo? O KNRI11 tem 14 imóveis em São Paulo, 4 imóveis
no Rio de Janeiro e 2 imóveis em Minas Gerais. Observem que quando a gente fala que a vacância de 2% é quase zero, porque são muito imóveis e ele só tem apenas 2% de vacância ali. Então, é um fundo imobiliário extremamente excelente, tá? E por fim, vou trazer o MXRF11 porque o MXRF11 eu acho que deve ser o queridinho de muitos, é um dos mais conhecidos aí no fundo de papel, tá? Eu gosto muito desse fundo e além dele ser um fundo de papel, mas ele agora também, de um tempo para cá, ele virou híbrido. Ou seja, além de trabalhar com fundo de papel, ele também agora tem imóveis. Ou seja, ele ficou tanto papel como também um pouco de tijolos. Isso aqui, para mim, é maravilhoso, tá? Então, a cotação do MXRF11 está de 10,19, tá um pouco acima, né, do valor que ele é. Tá um pouco caro, ou seja, valorizado, né? Ele paga aí por ano 12,50%, certo? PVP, como eu já falei para você, está de 1,4. A liquidez diária são de 11 milhões por dia, ali é negociado, então tem liquidez suficiente. E tem uma valorização de 7,73%, tá? Nos últimos 5 anos aqui, o MXRF11 saiu de 6,91 para o valor atual ali de R$10,19, tá certo? Então, tem uma valorização muito grande, tá? Então, como eu falei para vocês, o segmento do MXRF11, vocês vão encontrar que ele agora é um segmento híbrido, tá certo? A gestão dele é extremamente ativa, ele está pagando seus rendimentos 10 centavos todos os meses por cota, e o patrimônio dele é de 3 bilhões, tá? Então, é um fundo imobiliário extremamente rico, certo? Então, trouxe 3 fundos imobiliários extremamente ricos. E como eu falei para vocês que ele é de segmento híbrido, vocês, além de saber que ele é um segmento de papel, tá certo? Trabalhar ali com relação aos certificados de recebimentos de imóveis, tá? Os CRIs. Ele também, tá certo? Ele também é do segmento de tijolos. Ele tem 3 imóveis e eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes da gente mostrar, eu vou falar sobre os dividendos, se ele teve algum mês que não pagou, tá? Se vocês observarem aqui, ele sempre pagou bem, certo? Por isso que é importante a diversificação, porque vocês observaram que os fundos de tijolos, na época da pandemia, pagaram, né, um pouquinho abaixo, né? Já a gente observa aqui que nos fundos de papéis, os fundos de papéis tendem a pagar mais caro, né? Ó, a gente saiu aqui de 6 centavos, chegou aqui a 13 centavos, diminuiu, subiu de novo com a pandemia, porque a taxa de juros foi lá para cima, ou seja, se a Selic sobe, os fundos de papéis também sobem, né? Porque a taxa de juros vai lá para cima e ficou pagando um bom tempo aí 11, 12 centavos e hoje está pagando 10 centavos, certo? Então, a gente precisa entender cada segmento e a importância dele na nossa carteira. E quais são os 3 imóveis, tá? Ele tem 3 imóveis em São Paulo, tá certo? Ele tem 3 imóveis em São Paulo e são 3 condomínios, tá? Isso aqui são 3 condomínios que ele tem em investimento, tá certo? Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Se você quer pensar em sua aposentadoria, é necessário a gente pensar bem como montar a nossa carteira, né? Já falei do fundo de emergência, tá? Da reserva de emergência, para depois entrar em renda variável, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!